paz, queridos, tudo bem? Hoje vamos gravar mais uma lição, estamos na 7ª lição e o tema dessa lição é um tema muito, não é triste, mas é um tema muito interessante, é muito desafiador, é um conflito que muitas famílias hoje evangélicas, cristãs, estão vivendo. E quando eu vi o tema, eu falei que eu pensei, eu vou dar essa aula, porque eu acredito muito na autoridade daquilo que você vive. Então, quando eu vi o tema, eu vi sobre que fala, a lição 7 fala na separação entre pais, como agir, e eu fui fazer uma pesquisa dos professores da escola dominical, e a única professora que tinha os pais separados era eu. Então eu falei assim, então eu vou dar essa aula, porque talvez os meus erros, os meus acertos podem ajudar você, as minhas experiências podem ajudar vocês a lidar com isso. Estamos na lição 7, quase na metade do trimestre. Infelizmente não conseguimos ainda reunir toda a igreja para a escola dominical, eu acho que isso vai demorar um pouquinho. A gente deve voltar só em agosto. Mas Deus está no controle, Deus está tratando, Deus está cuidando, Deus está levantando uma igreja forte. E vocês, adolescentes, jovens, são as pessoas, são aquilo que Deus tem mais cuidado, para que vocês não se percam e que a igreja amanhã não fracasse, e sim que ela se fortaleça e cresça cada dia mais. Amém? Vamos lá. Não esquecendo que as revistas estão na igreja. Quem ainda não tem, por favor, a hora que sua mãe e seu pai estiver nos cultos, pede para comprar, tá? Com o irmão Toninho ou com o Hércules, tá bom? Não esqueça, para vocês acompanhar, é muito interessante essa revista. Assim fica mais fácil de vocês entenderem, amém? Então estamos na lição 7, que vai ser soltada no dia 17, vai ser soltada no dia 17 de maio. Então a lição 7, o tema dela fala, na separação entre os pais, como agir. O texto bíblico desta lição está em Mateus 19, do 1 ao 12. Esse texto eu não vou ler, mas eu vou fazer um resumo deles, mas peço que vocês leiam. Está em Mateus 19, do 1 ao 12. Esse texto fala de quando Jesus estava reunido com a multidão que andava com ele. Os fariseus queriam pegar ele, queriam achar alguma coisa para condená-lo, e eles foram falar sobre casamento. E nisso Jesus deu uma lição linda para eles. Eles foram falar que quando o homem podia largar da mulher, tal, e Jesus falou sobre o endurecimento do coração do humano. Por isso que há muitos divórcios hoje. Então, é muito interessante vocês lerem e pedir que o Espírito Santo revele realmente aquilo que Deus quer para famílias cristãs. Qual é o projeto que Deus tem para as famílias cristãs, amém? O versículo em destaque desta lição está em Mateus 19, 6, que fala, assim como já não são duas pessoas, mas uma só, portanto que ninguém separe o que Deus uniu. Amém? O objetivo dessa lição é explicar que a vontade de Deus é que o casamento seja indissolível. O que é isso, indissolível? Que ele não acabe, que ele dure até a volta de Jesus ou que a morte venha buscar, ou até que a morte venha. Então, a gente tem que colocar isso na nossa cabeça. Vocês adolescentes, jovens que vão ainda casarem, sempre pense, se eu vou casar é para a vida toda. Nunca pense assim, se não der certo a gente separa, arruma outro e casa. Não, isso não existe no meio da família cristã. Se for para casar, você já fez aquela checagem, que essa menina é de Deus, ou aquele menino é de Deus, que ele teme ao Senhor mais do que tudo, que ele ama a Deus sobre todas as coisas. Se você viu todas as qualidades que tem que ter uma pessoa cristã e você casar, mesmo assim você vai ter problema no seu casamento, porque são duas pessoas diferentes que estão se casando com costumes
diferentes, famílias diferentes que estão se unindo. Até se adaptar, muitas vezes as pessoas não conseguem esperar o tempo da adaptação e se precipita e acaba terminando antes de se adaptarem ou de se entenderem ou de se converterem se não forem cristãos. Então, pense nisso. Você que é cristão, você que é jovem, adolescente, que vai casar um dia, sempre cheque essas características, essas qualidades do seu futuro esposo, da sua futura esposa. Isso é muito essencial. Porque se a pessoa não tiver isso como solteiro, como casado, você não consegue mudar ela. É pior. Amém? Mas vamos entrar no nosso assunto. E mostrar a realidade da separação. Que antigamente a separação era vista muito no mundo. Hoje já está dentro da igreja. É muito triste isso, mas infelizmente ela já entrou dentro da igreja e está fazendo assim uma arruaça. Mas em nome de Jesus, essa geração de vocês vai ser diferente. Vocês vão saber escolher melhor, vocês vão saber lidar melhor com os conflitos, vocês vão se amadurecer mais cedo, vocês vão ser pessoas de Deus e que o Espírito Santo vai guiar a vida de vocês, em nome de Jesus. Então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a separação entre os pais. Eu posso dizer que quando os pais separam, é uma coisa muito triste. Isso traz muitas marcas nos filhos. Então, eu sei que hoje vocês estão como os filhos e a gente vai explicar a separação. Amanhã vocês serão os pais e vocês terão filhos. Mas isso tudo será uma experiência para o dia de amanhã de vocês. Eu acho que a gente pode louvar a Deus que os nossos adolescentes e jovens da nossa igreja, todos os pais estão casados, estão bem, e se não estão bem, vão melhorar em nome de Jesus, e você vai ser um canal de Deus para apaziguar essa situação, para colocar essa situação no centro da vontade de Deus. Mas são coisas que de uma hora para outra há um movimento dentro da família e faz um rebuliço. Então nós como cristãos temos que estar preparados para saber lidar com algumas coisas que por aventura venham acontecer na nossa vida, mas não que nós desejamos, mas que não depende de nós que isso aconteça, mas depende dos outros. Mas nós como cristãos sempre vamos estar dispostos a apaziguar, a unir, a juntar novamente as nossas famílias. Como falei com vocês no começo da lição, que eu quis dar essa lição no sentido que eu já vivi algumas experiências por ter pais separados. É muito triste você não ter seu pai e sua mãe dentro de casa, juntos. Mas você vai pensar, mas eu prefiro não ter meu pai e minha mãe junto do que ter eles brigando 24 horas. Você não tem noção do que você está falando. Às vezes o pai é chato, a mãe é brava, eles brigam, eles têm discussão, vocês vivem num pé de guerra, mas você sabe que seu pai está ali, que a sua mãe está ali, e que a qualquer momento o Senhor entra na vida dos seus pais e ali muda, transforma o casamento, transforma o cenário e tudo fica bem novamente. Mas quando já estão separados é mais difícil. Porque já houve muitas brigas, já houve muitas palavras lançadas, já houve muitas marcas que infelizmente os filhos são o que mais sofrem. Os pais sofrem, mas como não são um vínculo amoroso, não um vínculo de pai e filho, os pais acabam se envolvendo com outras pessoas, acabam vivendo a vida deles e eles acabam superando, mas os filhos, o trauma fica. E só o Espírito Santo de Deus que pode curar isso. Eu vou contar um pouquinho para vocês aqui, vou falar um pouquinho da lição e nesse intermédio eu vou falar um pouquinho da minha vida, o que eu passei e como Deus me curou. Amém? O tema dessa lição é muito delicado para abordar, pois vivemos em uma sociedade que tem
alterado o conceito de família. Ao mesmo tempo que vemos outras organizações familiares surgindo, hoje vamos estudar sobre a separação entre pais e como devem agir nessa situação tão delicada, sendo uma referência do amor de Deus na sua família. Entendendo a vontade de Deus para a família. Como vimos nas lições anteriores, o chamado do homem é unir-se a uma mulher e formar com ela uma única pessoa. E o ponto de partida para a formação da família, isso não é feito por coincidência, mas pela vontade de Deus, como ratificada por Jesus. Assim, não são só duas pessoas, mas uma só. Portanto, ninguém separa o que Deus uniu. Mateus 19:6. A vontade de Deus para um casal é que não haja separação. E mais, como pode uma única pessoa ser dividida em duas sem perder a vida? Eles eram dois, formaram-se um. Se haver separação de um, separar em dois novamente. Então, haverá uma marca, haverá um trauma, haverá algumas recordações dolorosas que vão ficar. Então, a expressão bíblica sobre a unidade familiar implica em diversos problemas e uma possível separação causa na família. O mais terrível é o rompimento da unidade familiar, que sabemos que é o lugar para habitar o amor de Deus derramado sobre nós. Gente, a nossa casa, o nosso lar, é um pedacinho do céu. Aqui tem que ser a maior manifestação do amor e do poder de Deus sobre as nossas vidas. É aqui dentro. É aqui que Deus tem que agir de uma forma sobrenatural. A gente acha que é na igreja, que é rodopiando, é falando em línguas, é profetizando. Não. A Bíblia diz que se não tiver amor, nada disso é suficiente. Entendeu? Então, é dentro do nosso lar que vai manifestar o amor de Deus. Então, em nome de Jesus, se isso não está acontecendo dentro da sua casa, peço que vocês orem, busquem a Deus, busquem sabedoria, busquem discernimento, busquem entendimento do Senhor. Peça para o Espírito Santo te ajudar e que você seja um canal de bênção para abençoar a sua família, para que você possa ser um canal de Deus para a sua família se unir novamente e que este lar vire novamente, se torne novamente um pedacinho do céu. É esse o projeto que Deus quer. O projeto de Deus que nós formamos uma família e que o nosso lar seja um pedacinho do céu. Amém? A vontade de Deus é que essa união seja indissolúvel e que ela se cumpra o seu papel diante do mundo, derramando as bênçãos de Deus sobre os membros da nossa família. Amém? Compreendendo a realidade da separação, nos casos de separação na família tem aumentado em nossa sociedade, inclusive no meio cristão. É muito triste, mas é verdade. Por um lado, nossa sociedade começa a deixar de lado o conceito de família e, por outro, dentro do meio evangélico, vemos um crescimento do egoísmo e do reflexo do imediatismo, até mesmo para a tomada de decisões tão críticas, sem pensar, sem levar em consideração o contexto familiar que será afetada por uma separação, principalmente os filhos. Os filhos que não possuem culpa nessa situação, normalmente são os que mais sofrem. Foi o que eu falei para vocês no começo. Porque os pais sempre acabam se envolvendo com outra pessoa, porque é muito difícil a pessoa que fica solteira pro resto da vida, depois que se separa. Então eles acabam se envolvendo com outra pessoa e aquele passado ele acaba se esquecendo. Mas os filhos não esquecem. Os filhos não esquecem e ainda tem que conviver com outras pessoas que não são da família, daí haverá conflitos, haverá revoltas, é muito triste isso. São situações muito tristes. E ele fala aqui, que por outro lado, vemos um crescimento do egoísmo e do reflexo de decisões tão críticas sem pensar e sem levar em consideração. Quando os fariseus, os escribas, as pessoas foram falar com Jesus sobre esse versículo, sobre o texto principal dessa lição, que
que quando poderia separar-se de uma mulher, e eles tocou no assunto que Moisés tinha dado a liberdade de separação. Daí Jesus falou assim, que Moisés só tinha dado aquela carta de divórcio porque havia dureza de coração do ser humano, e essa dureza do coração foi que fez com que o Moisés teve que ter essa atitude de dar carta de divórcio. Um dia estava ouvindo uma pregação na televisão e uma mulher perguntou para ela, pergunta ao pastor, e uma mulher perguntou ao pastor que estava na televisão que ela tinha separado o marido, tal, que ela tinha que fazer, que ela estava brigando na justiça. Começou a falar a vida dela. E o pastor me falou uma frase que me moveu, que me marcou, que me fez assim um marco na minha vida. As pessoas estão preocupadas em justiça, em separações, em divórcio, mas elas não têm coragem, elas preferem ir até o final do que chegar e voltar atrás e pedir um perdão, pedir uma desculpa, falar que não vai fazer mais. É por isso que ele fala, o egoísmo das pessoas é tão grande, porque a dureza de coração que Jesus fala também é isso, sabe? As pessoas estão deixando seus corações se transformar em pedra e não sabem reconhecer o erro, ou muitas vezes, mesmo estando certa, não sabem passar por cima de algumas coisas. É difícil convivenciar os dois. Eu sou casada há 15 anos e eu vim de uma família completamente diferente do meu esposo, do pastor Roberto, e às vezes a gente tem os nossos conflitos, mas uma convicção e uma certeza a gente colocou em nosso coração desde o princípio, que a gente tinha até a volta de Jesus ou até que a morte venha nos separar. Mas a gente passa por algumas situações que eu engulo seco e o meu esposo engole seco algumas coisas que ele não gosta de mim, para poupar a nossa família, os nossos filhos, porque eu sei o que é viver num lar que não tem pai e mãe junto. Então a gente prefere abrir mão das nossas vontades, das nossas vidas, das nossas decisões para viver aquilo que Deus projetou. É uma fase, passa. E eu sei que essa fase pode passar, como passa para todo mundo, e os meus filhos serão marcados por Deus por ter um lar bem estruturado. Como nós falamos em lições atrás, que famílias estruturadas, famílias curadas são igrejas curadas. Então a gente pensa muito nisso, no futuro dos nossos filhos, o que a gente tem que, nos privar para os nossos filhos. Então, infelizmente, alguns pais não estão entendendo isso. Mas eu oro muito a Deus, que Deus nos ajude vocês, jovens e adolescentes, a saber lidar com essas situações que talvez, em nome de Jesus, não chegue ao divórcio, mas que tenha uma briga, um desconforto dentro do seu lar, que você seja usado por Deus para que mude essa história. Você é capaz, vocês podem, Deus confia em vocês e eu sei que vocês é capaz de mudar essa história junto com o Senhor. Amém? Não vamos dar por vencido. A família é o maior patrimônio que temos. A família é um presente de Deus. A família, o casamento, é aquilo que Deus projetou e sonhou para nós. Então não desista da sua família, não desista dos seus pais, não desista do seu lar, não desista. Lute, que eu tenho certeza que o Senhor se levantará a favor da família e isso voltará ao normal ou mudará para sempre tudo aquilo que tem deixado vocês tristes. Amém? Infelizmente, vivemos um mundo marcado pelo pecado, o que acaba por embaçar a imagem original da família perfeita, criada por Deus. Isso inclui a família. O próprio Jesus nos deu um aviso quando, ao vir neste mundo, sim, ele nos falou que teria vida em abundância. Amém. Receba vida em abundância na sua família, na sua casa. Declare isso toda manhã. Se você não está vendo isso, profetiza, eu declaro vida abundância dentro do meu lar, dentro da minha casa. Amém? Mas ele também deixou bem claro
as regras do jogo. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Tenham coragem, não desista. A família é um projeto de Deus. Amém? São diversos tipos de problemas familiares que pode causar o sofrimento da família e pode levar ao processo de uma separação dos pais e a sua consumação. Nas Escrituras, vemos Jesus falando que um dos problemas principais para o acontecimento de uma separação é a dureza do coração do ser humano. Às vezes, nossos pais são os que possuem coração mais endurecido. Mas o que podemos fazer? Foi o que eu falei com vocês naquela hora. O que você pode fazer? E agora, o que você pode fazer? Você pode ser uma pessoa usada por Deus para alterar o rumo da situação da separação e, com a ajuda de Deus, retomar a comunhão na sua família. Em primeira instância, ore ao Senhor. Peça direção, sabedoria, pois cada palavra falada pode gerar vida ou morte. Foi o que a gente comentou. Ore a Deus, pede sabedoria, discernimento, estratégia, amor. Amor impacta as pessoas, para que vocês sejam um canal de bênção para ajudar a sua família, para tomar um rumo diferente. Amém? E pense muito bem o que vai falar antes de falar. Que muitas famílias estão sendo destruturadas por palavras lançadas, por maldições lançadas. Então, isso é um cuidado que nós mães temos que ter pelos filhos, nunca amaldiçoar os nossos filhos. Pais, entre eles, na hora da briga, da discussão, não se praguejar. E os filhos, na hora que vê essa situação, saber lidar e não entrar no nervoso, no estresse e falar coisas que um dia pode machucar tanto a todos, né? Por isso, usa suas palavras com cuidado e na hora certa. Sabe que há momentos que o silêncio é a melhor opção, sempre. Fique quieto. Pense, ore e depois você trata esse assunto. Não tenta resolver ele no instante do nervoso. Nunca dá certo e nunca sai bom. Lembre-se sempre, você deve honrar a seus pais e obedecê-los, não importando a situação. Talvez isso seja muito difícil. Honrar pai e mãe e obedecer vai além dele estarem certo ou errado. Mas vocês, como cristãos, como meninos de Deus, a graça de Deus está sobre vocês e o Espírito Santo vai ajudá-los, vocês, a lidar com essas situações. Mesmo que o pai de vocês esteja errado, honre, obedeça, que isso aí trará sobre a vida de vocês bênção, promessa de Deus se cumprindo, porque é o primeiro mandamento de promessa do Senhor, é que se vocês honrassem, se nós, filhos, honrassem pai e mãe, os nossos dias se prolongariam na terra e nós seríamos enriquecidos. Então, em qualquer circunstância, honre seu pai e sua mãe, mesmo que ele esteja errado. Deixa passar o momento, depois você vai lá e trata, pai, eu acho que não era certo isso, o que o senhor acha? Sabe, mas depois que apagou esse fogaréu que estava a situação. Se você não concorda, se ele não deixa você ir, não vá. Se ele fala para você não fazer, não faça. Às vezes você pode ficar bravo, estressado, brigar. Respira fundo. Eu lembro que uma pessoa falou para mim, quando você não tiver paciência, conte até 1000. Se 10 for pouco, se 100 for pouco, vai até 1000, que eu tenho certeza que até 1000 vai acalmar, vai dar um alívio no seu estresse, no seu nervosismo, amém? Uma conversa franca com dois pode ajudar efetivamente a esclarecer o caso. A entrega verdadeira pode ser o desencontro tornar-se um encontro fecundo de reconstrução da família. Procure auxílio especialista para resolver os conflitos familiares. Pode ser uma boa alternativa, só não é melhor do que o perdão. A esmagadora maioria dos conflitos
familiares pode ser resolvido com uma conversa e com a liberação de um perdão. Foi aquilo que eu te falei, a dureza do ser humano, o egoísmo, o orgulho do ser humano é que estão fazendo tantas famílias serem destruídas, que as pessoas preferem não passar por cima disso, terminar o casamento, dissolver uma família, do que, sabe, falar assim, não, tá bom, vamos, sabe, engolir seco e vamos pra frente, que um dia isso se resolve. Se precisar de ajuda, gente, fala, conversa, procure os líderes de vocês, ou se a sua família fale com os líderes para pedir ajuda, para que o pastor ou uma pessoa capacitada vá falar com seus pais, vai instruir, vai ajudar, sabe? Muitas vezes a gente também não quer contar porque medo de expor a família, e a gente acaba achando que a gente é super-homem e que a gente não precisa de ninguém, e a gente acaba adoecendo, a gente acaba entrando em depressão, a gente acaba ficando estressado, a gente acaba, sabe, acontecendo mil e uma coisa, e a gente acaba perdendo tanto a família como a nossa saúde. Então, sempre, se possível, converse com pessoas que vocês têm confiança, que você vê na pessoa Deus, vê um temor ao Senhor, e elas possam ajudar vocês. Amém? Deus nos coloca lado a lado para que pudéssemos juntos ajudar uns aos outros. Nossa comunidade cristã não tem como objetivo ajudar para seguirmos, tem como objetivo seguirmos juntos fielmente o caminho do Senhor. Entretanto, nem sempre a reconciliação é possível. Nem por isso seu pai vai deixar de ser seu pai e sua mãe deixar de ser sua mãe. Cabe a vocês respeitá-la, as suas escolhas, obedecê-la e honrá-la. Sobre o resto, entregue tudo nas mãos de Deus, pois Ele melhor fará. Se não tiver mesmo solução, se não tiver como, vocês filhos vai ter que entender, passar por cima dessa situação, amadurecer e esperar o melhor de Deus, esperar que Deus age. Não tente agir com as próprias mãos, não tente fazer coisas que Deus não quer que você faça. Deixa Deus agir, e eu tenho certeza que Deus vai mudar a história de famílias. A gente já está chegando na conclusão. No processo da separação, a melhor sempre é ter um coração disposto a ouvir e a perdoar, orando e buscando esse reflexo do amor de Deus. Seja você um verdadeiro servo, ajudando a manter a comunhão e a harmonia em sua família. Ao falar com seus pais, lembre, a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Provérbios 15:1. A gente chegou à conclusão, mas uma coisa eu quero falar com vocês. Eu já vi muitas famílias sendo destruídas por dureza de coração, por pessoas que não querem ser tratadas. E nisso, os pais e as mães se reconstroem a sua família com mulher, e os filhos sempre ficam marcados. Então, vocês, adolescentes, que eu quero falar especialmente, a minha oração é que Deus use vocês para que vocês sejam um canal de bênção na sua família, e que vocês sejam assim um ponto de ligação entre pai e mãe, e que tudo aquilo que estiver errado, que volte ao normal, e você seja, sabe, vocês sejam mesmo a ligação disso, que foi de a união de duas pessoas que saiu filhos. Então, que esse filho possa ligar novamente esse pai e sua mãe. Mas se infelizmente, com todas as lutas, com todas as coisas, haver a separação, honre seu pai e sua mãe em qualquer instância. Não guarda mágoa, não escute, sabe? Não, porque no momento da separação, os pais começam a falar algumas coisas que podem ferir os filhos ou marcar a vida dos filhos para sempre. Então, quando você vê que aquilo estiver te machucando, te dando alguma raiva, te dando alguma mágoa, alguma amargura, ore a Deus, peça ajuda, não deixe que isso cresça dentro do seu coração, não deixe que isso forme ninho dentro da sua vida, que isso se multiplique, mas que você corte pela raiz antes que ela brote. Para que você vê que a raiz está querendo crescer, você vai lá e corta, para que isso não dê um futuro diferente para a sua vida, aquilo que Deus planejou. Amém? Eu passei por uma situação muito difícil, meus pais se separaram, eu tinha 9 meses, então eu cresci sem o pai.
E então, mas a minha mãe, por ser uma pessoa que sofreu muito nessa vida e não teve ninguém que ajudou, ela foi uma pessoa muito triste, uma pessoa que não soube lidar com as suas emoções. E as emoções dela, ela passou tudo para os filhos. E alguns não pegaram, mas alguns pegaram. E eu cresci minha adolescência muito com amargura e com raiva do meu pai. Por tudo que minha mãe falou que ele fez para ela. E isso eu cresci muito amargurada. Chegou uma época da minha vida em que eu ia no bairro onde meu pai morava, que a família da minha mãe era de lá. Eu via que meu pai estava na direção que eu estava indo, eu desviava o caminho. Mas um dia Jesus me encontrou. E Jesus falou, eu vou te curar, eu vou mudar a sua história. E Deus fez isso para mim. Hoje, eu posso dizer que eu sou curada, liberta pelo sangue de Jesus. Jesus me curou. Hoje eu vou na casa do meu pai. Hoje eu cuido dele. Hoje eu levo coisas para ele. Semana passada, sábado passado, eu fui 7 horas da manhã. Fiquei o dia todinho. Limpei a casa dele. Aquilo ali, a minha alma se alegrou por eu estar cuidando dele. Infelizmente, ele não teve a possibilidade de conviver comigo e cuidar de mim como um pai tem que ser. Mas eu, como um papel de filha, como uma mulher de Deus, uma pessoa que foi curada pelo Senhor, eu estou fazendo a minha parte. Eu estou honrando Ele para que os meus dias possam ser prolongados nessa terra e que os meus filhos, Roberto e Alice, vejam em mim que Deus me curou, que a minha vida foi transformada pelo poder do Senhor. Às vezes, às vezes eu não tinha vontade, mas teve um culto na nossa igreja que o pastor Marcelo Lugarini foi, o cunhado do pastor Wellington, e aquele dia eu estava muito triste. E Deus falou com ele, falou comigo através da vida dele, falou que Deus estava me curando aquele dia. E a partir daquele dia eu nunca mais senti nenhum tipo de raiva, amargura, tristeza, revolta. Sabe? Porque eu via meu pai como um ser humano normal. Se até ajudava, já ajudava, mas ajudava porque eu era cristã, tinha que ajudar qualquer um. Que era o papel do cristão. Mas a partir do momento eu comecei a fazer as coisas como se fosse para o meu pai. Eu vou lá hoje, eu sei do que ele gosta, eu sei que ele gosta da farinha, eu sei que ele gosta de pão, eu sei disso. Sempre que eu vou, eu levo aquilo que ele gosta de comer. Sabe para quê? Para que a dureza que o meu coração não se endureça. Para que o meu coração sempre continue coração de carne. Para que o meu coração, meus ouvidos sejam sempre sensíveis à voz do Senhor. Nós não podemos permitir que, se haver mesmo a situação de uma separação dentro de um lar, nós filhos não podemos permitir que tudo aquilo que envolveu seu pai e sua mãe não pode nos atingir. Guarde o seu coração, como a Bíblia diz, Senhor, esconda meu coração para que eu não venha pecar contra ti, sabe? Guarda o seu coração, todo dia ore e peça para que Deus guarde o seu coração. Não deixe que a amargura, a tristeza, a raiva, a revolta entre, mas que vocês sejam uma pessoa usada pelo Senhor para unir essa família de novo, ou para mudar a história da sua família. E sabe o que eu aprendi? Eu aprendi nessa família aqui, nesse lar que eu vivi, que não tinha família estruturada, eu aprendi que eu, Anália, tenho que passar por cima dos meus egoísmos, dos meus orgulhos, das minhas vontades, para que eu tenha uma família feliz, para que o meu lar seja um pedacinho do céu, para que a minha família seja estruturada, para que os meus filhos, a próxima descendente, seja melhor do que eu fui. Amém? Deus o abençoe. Até a próxima. Que Deus use muito vocês e que esse vídeo seja assim um marco na vida de vocês. E um dia, quando vocês, em nome de Jesus, vocês não vão viver isso na vida de vocês, mas talvez Deus possa colocar pessoas na vida de vocês, amigos de escola, que venham precisar de uma palavra e que vocês tenham sempre essa palavra guardada no coração, essa lição no coração de vocês, e que Deus possa ser ali, possa ver em vocês um canal para ajudar outras pessoas.
Eu declaro que a família de vocês nunca vão se separar e que seus pais e suas mães viverão até a volta de Jesus ou até a morte vir buscar vocês. Que Deus o abençoe e que Deus use muito vocês para ganhar almas para Jesus. Amém?